Você leu um texto que está circulando nas redes sociais, intitulado A História do General Gonçalves Dias, contada por um colega de turma da AMAN. Eu li. E como eu fui indiretamente citado, eu tenho o direito de prestar os esclarecimentos que eu julgo ser necessário. Bom, é verdadeiro que no ano letivo de 1975, no final do ano, mais precisamente no mês de novembro, um grupo de cadetes do quarto ano do curso de infantaria ofereceu denúncia que cadetes colavam em provas. O Antônio da AMAN recebeu as denúncias e determinou a abertura de um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. E esse PAD foi conduzido pelo comandante do Corpo de Cadetes, que em exatas 24 horas procedeu às suas apurações e entregou o resultado da apuração ao comandante da academia, que procedeu à aplicação de punição disciplinar a 13 cadetes, sendo que 3 foram punidos com pena de exclusão disciplinar por ter demonstrado falta de aptidão para o oficialato. Um desses cadetes sou eu. Aplicou pena de prisão por 30 dias em 9 cadetes, com a transgressão disciplinar de ter colado em provas, e prisão de 10 dias em um cadete que ofereceu denunciação dos colegas, mas apurou-se que foi mentira, denunciação caluniosa. E no dia 26 encerrou o PAD, punindo esses 13 cadetes. Só que, nesse mesmo dia 26, o comandante da AMAN nomeou um conselho assessor com a finalidade de analisar o resultado da apuração, para verificar se os cadetes indicados na apuração tinham aptidão para serem oficiais. Ou seja, o comandante tomou uma decisão de punir e, depois que puniu, deu atribuições a um conselho assessor composto pelo comandante, o subcomandante da academia, o comandante do corpo de cadetes e o subcomandante do corpo de cadetes. O que quer dizer isso? O comandante do corpo de cadetes, que foi o condutor do PAD, fez um relatório, entregou ao comandante da AMAN, que puniu os cadetes encerrando o PAD. E, ao mesmo tempo, ele foi nomeado, depois de ter entregue o resultado das apurações, ele foi nomeado membro do Conselho Assessor. O que quer dizer isso? O Conselho Assessor foi uma quimera, foi natimorto, uma mera peça de ficção. Não produziu documento nenhum que fundamentasse a decisão do comandante em punir os cadetes. Isso é a verdade dos fatos. Então, dia 26 encerrou-se o PAD. Dia 28, PAD encerrado, o comandante da AMAN desliga os 3 cadetes que foram punidos por apenas exclusão disciplinar, mas não desliga os 9 cadetes que foram punidos com prisão por terem colado. Dia 8 de dezembro, o comandante da AMAN resolve acertadamente anular o PAD, um processo disciplinar eivado de vícios. Ele não foi realizado em 24 horas. As 24 horas não seriam suficientes para fazer as apurações das denúncias e tomar essa decisão. Não seria, como não foi. Da mesma forma que o conselho assessor, criado para fazer análise do resultado da apuração, para verificar se os cadetes tinham aptidão para o oficialato ou não, também não aconteceu. Não aconteceu. E o PAD foi anulado corretamente. Ainda bem. Só que, nesse mesmo momento, o comandante da AMAN declara os 3 cadetes que foram desligados no dia 28 de novembro. Nesse dia 8 de dezembro, ele declara esses cadetes aspirantes a oficial R2, reserva não remunerada. Porque esses cadetes estavam com o curso completo. Já tinham concluído com aproveitamento o curso de infantaria da AMAN. Essa é a realidade. E no dia 12, ele declara
todos os cadetes restantes na academia oficiais. Declaração de aspirantes, foi formatura. E nesse bolo estavam os 9 cadetes, incluindo o general Gonçalves Dias, uma vez que o PAD tinha sido anulado. O PAD foi anulado. Então não existe regularidade nenhuma na declaração de aspirantes dos 9 cadetes que foram punidos por cola, porque, primeiro, o PAD não teve documentos que comprovasse que os cadetes colavam. Não teve, como não tem documento nenhum na academia. A academia não tem comprovação de que houve cola. Não tem. Tá? Essa é a verdade. E não há nada de anormal na carreira dos 9 cadetes, incluindo o general Gonçalves Dias. Como citou-se que o general Gonçalves Dias não poderia ter sido general, teve a punição anulada. A punição foi anulada sim. O PAD foi anulado, mas em 8 de dezembro. E que permitiu que todos se tornassem oficiais. E no que diz respeito ao general Gonçalves Dias, é um oficial competente, tem uma carreira brilhante. E foi indicado para o generalato, participou do processo de indicação de generais, nomeação de generais, feito pelo Alto Comando do Exército, e tornou-se um general. É um oficial brilhante, um oficial competente. Então, essa é a história. Agora, o que é importante deixar claro é que eu venho desde 2021 solicitando a anulação do PAD. Porque o comandante da MAN, atendendo a um requerimento que eu fiz em 2021, confirmou que tudo isso aconteceu por força de um processo administrativo disciplinar. Ou seja, os cadetes foram punidos, como foram de fato punidos, inclusive eu. E, como tal, o regulamento disciplinar da época, não é o de hoje, é o da época, estabelecia que o presidente da República e o ministro da Guerra tinham competências para anular punições disciplinares. E assim eu venho requerendo. E não consegui isso na gestão presidencial passada. E reiterei agora na gestão do atual presidente. Por quê? Não pode o PAD continuar sem ser oficialmente anulado. Foi a anulação que aconteceu no dia 8 de dezembro, não atingiu os 3 cadetes que foram desligados em 28 de novembro. Eles não foram reconvocados. E isso tem que ser feito. Porque o PAD foi anulado. Agora tem que ser formalizado. Essa é a situação que está faltando. Então não existe nenhum fato estranho, sim. Eu apenas quero que seja cumprido o regulamento. Tem que cumprir o regulamento disciplinar do Exército e formalizar a anulação do PAD. Então, são essas informações que eu quero passar e estou passando, e vou continuar cobrando de quem tem responsabilidade, no caso, o presidente da República, a anulação daquele processo administrativo disciplinar que foi anulado dia 8 de dezembro pelo comandante da MAN.